Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de cor azul. O cenário do programa também é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição, nós vamos falar sobre o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Está completando 10 anos em 2023 e a gente conversou com quem participou da implantação desse sistema no tribunal. Também vamos mostrar um balanço do projeto Garimpo, que só no ano passado localizou quase 8 milhões de reais esquecidos em contas judiciais aqui no estado. Também tem as decisões da semana e uma entrevista com a médica proctologista da Liga, Aline Maciel. Nós vamos falar sobre a prevenção ao câncer coloretal. Não sai daí que o Justiça e Trabalho está só começando. O PJE, Processo Judicial Eletrônico, está completando 10 anos e não há mais como imaginar a Justiça do Trabalho sem ele. O PJE ajudou a tornar os processos mais rápidos e menos burocráticos. Uma das plataformas mais eficientes da Justiça do Trabalho completou 10 anos de implantação no TRT-RN. É o Processo Judicial Eletrônico, o PJE. A plataforma digital foi desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com diversos tribunais, e conta com a participação consultiva do Conselho Nacional do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e ainda da Advocacia Pública e Defensorias Públicas. Há 10 anos, no momento da chegada do PJE no TRT-RN, um comitê de implantação foi criado e magistrados e servidores participaram da capacitação. Dentre eles estava o Cláudio, hoje chefe da Divisão de Sistemas de Informação do TRT-RN. O tribunal se preparou, muito afinco para fazer a implantação do PJE. Foi criado, à época, em maio de 2012, um comitê de implantação. E a gente visitou o TRT-7 e tivemos a confecção de um projeto multidisciplinar, com vários setores envolvidos, escola judicial, setor de acompanhamento médico para ver todas as repercussões da mudança drástica, que seria a mudança de um processo físico para um processo virtual, e principalmente capacitação. Divanda é servidora da Coordenadoria de Apoio ao PJE. Na época da implantação da plataforma, ela trabalhava em uma vara do trabalho e conta como foi a experiência da digitalização. Eu era servidora de uma vara e o tribunal fez um trabalho para multiplicar. Ele treinou algumas pessoas, capacitou alguns servidores para que esses servidores fossem e capacitassem os demais colegas da unidade. E eu participei desse treinamento inicial, ou seja, eu fui a pessoa na minha vara que foi responsável por transmitir o conhecimento para os meus colegas. Então, eu estou no PJE desde o início. A implantação total do PJE no TRT-RN levou 2 anos. A primeira vara do trabalho a receber o sistema foi a de Goianinha, na região metropolitana, numa espécie de projeto piloto. Com o passar do tempo, a plataforma foi sendo instalada em todas as varas da capital e também do interior. Hoje, o tribunal conta com 100% dos processos totalmente digitais, o que facilita o trabalho do dia a dia, dando mais celeridade e transparência. O fato do processo estar disponível para todas as partes, para você consultar a hora que você quiser, pelo meio que quiser. Então, hoje você pode consultar seu processo pelo aplicativo, por computador, pelo seu celular. O fato de você poder trabalhar, principalmente para os advogados, poder trabalhar de qualquer lugar. E hoje a gente então trabalha com aquilo que agrega realmente valor ao processo. E mesmo depois de 10 anos, o PJE não para de se modernizar. Todos os meses, equipes dos tribunais regionais do trabalho de todo o país se reúnem com membros do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para indicar melhorias que podem ser atreladas ao sistema. Ou seja, uma busca contínua de aperfeiçoamento e avanço tecnológico. E com os avanços constantes no PJE, a expectativa de todos é que cada vez mais a ferramenta digital se aperfeiçoe,
garantindo o acompanhamento dos trâmites processuais de forma padronizada, clara e facilitada. O PJE foi uma revolução, né? Hoje a gente pode dizer que o PJE é o principal serviço da justiça. A mudança do PJE foi uma mudança de paradigma, né? A gente trouxe todo o fluxo de trabalho para dentro de um sistema. A gente trouxe toda a visualização e o acompanhamento dos processos para dentro de um sistema. Então, ele não era só um sistema de consulta, né? Ele passou a ser a própria ferramenta de trabalho. Os processos físicos não foram aposentados por completo. Muitos deles ainda são revisados por uma equipe especializada do tribunal, a do projeto Garimpo. Eles trabalham em busca de valores esquecidos em contas judiciais. Desde que foi criado e expandido para todo o país, o projeto já localizou 20 bilhões de reais. Tá aí uma cena rara hoje em dia, um juiz do trabalho folheando papéis e mais papéis de um processo físico. Em tempos de processo judicial eletrônico, isso não é mais comum, exceto quando estamos falando do projeto Garimpo. Hoje nós atuamos numa era do processo eletrônico, mas grande parte desses valores esquecidos eram da época dos processos físicos. Então, nosso pessoal próprio precisa buscar esses processos físicos em papel, né? Fazer uma análise desses processos, identificar esses valores e os próprios destinatários. Os servidores da equipe atuam como verdadeiros garimpeiros. Eles pesquisam processos já arquivados, cruzam com os dados dos bancos e localizam valores esquecidos em contas judiciais. Na maioria das vezes, os reais donos sequer tinham conhecimento do dinheiro. Semana passada, uma pessoa aqui que foi impactada diretamente pela pandemia, né, recebeu novamente um benefício do município lá de São José, um pontinho lá no comércio, só que não tinha dinheiro para reabrir o comércio dela. Entramos em contato, encontramos aqui dinheiro esquecido, foi em torno de mais de R$ 1.200. Não acreditou inicialmente, né? Tivemos que fazer a pessoa ligar para cá também, para poder conferir isso. Chegou aqui feliz, daqui já saiu direto para a Ceasa para comprar o material já e reabriu o comércio. Além de beneficiar individualmente as pessoas que recebem os valores esquecidos, o projeto Garimpo também movimenta a economia. Para vocês terem uma ideia, só no ano passado, o projeto movimentou quase 8 milhões de reais aqui no Rio Grande do Norte. Ao longo dos últimos 6 anos de projeto, já foram localizados cerca de 167 milhões de reais. O sistema Garimpo foi criado em 2017 no TRT do Rio Grande do Norte. 2 anos depois, passou a ser aplicado em todos os tribunais regionais do país. No total, 20 bilhões de reais já foram localizados em todo o Brasil. Na pandemia, o CSJT fez um projeto específico em que todos os pequenos valores que dificilmente nós conseguíamos achar os destinatários, ou quando achávamos, eles não se interessavam, que por si só são valores pequenos, mas somados às milhares de contas assumem um valor expressivo, né? Na pandemia, somente esses pequenos valores acabaram destinando aos cofres da União mais de 180 milhões de reais. Foram todos destinados para o combate à Covid. Mas nem sempre um dinheiro localizado chega à parte que tem direito. O sistema está conectado com outras justiças e se o credor daqui é devedor em outro lugar... Acabamos fazendo uma pesquisa, tanto nos outros tribunais como aqui também, para saber se aquela empresa reclamada possui algum débito aberto. Aí não devolvemos o dinheiro de imediato para a empresa, né? Fazemos a vinculação com outro processo já para poder facilitar a execução daquele e quitar os débitos eventuais que aquela empresa pode ter. Vamos para o intervalo? Na volta tem uma entrevista com a médica proctologista Aline Maciel. Nós vamos falar sobre a campanha Março Azul de conscientização e prevenção sobre o câncer coloretal. É já, não sai daí.
E a 5ª turma do TST reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação de um motorista de aplicativo que teve a conta suspensa. Olha só. Na reclamação trabalhista, o motorista que mora em Natal afirmou que há 3 anos o trabalho por meio do aplicativo era sua única fonte de renda. Nesse período, ele disse ter feito mais de 7.000 viagens e recebido nota máxima dos usuários em 96% das corridas. De acordo com o reclamante, após um incidente com um passageiro durante uma corrida, ele foi bloqueado da plataforma e impossibilitado de continuar trabalhando. Sua pretensão era a reativação da conta e o pagamento do prejuízo causado pela interrupção do trabalho. A empresa de transporte por aplicativo, na sua defesa, sustentou que os motoristas são profissionais autônomos e que apenas intermediava a prestação dos serviços, não havendo, portanto, uma relação de emprego. Isso afastaria a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda. O juízo da 1ª Vara do Trabalho de Natal e o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região afastaram a competência da Justiça do Trabalho por entenderem que a demanda não se referia à existência da relação de emprego entre as partes, nem à pretensão de recebimento de verbas trabalhistas, configurando uma relação jurídica de cunho meramente civil. No entanto, a 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação. Para o relator do recurso de revista do motorista, ministro Breno Medeiros, é importante compreender essa relação de intermediação da mão de obra autônoma do prestador de serviço nas novas relações de trabalho. É uma consequência do desenvolvimento tecnológico que se reflete em novas práticas de trabalho. Segundo ele, essa relação operada pelos novos meios de tecnologia não configuram, em essência, a relação jurídica de emprego prevista na CLT. Contudo, a distribuição justa de lucros entre a plataforma digital e o motorista caracteriza um contrato de parceria de trabalho. Por isso, abre aspas, não há que se falar na exclusão da competência da Justiça do Trabalho para o exame da causa, afirmou o ministro. Desse modo, por unanimidade, a 5ª turma deu provimento ao recurso de revista e determinou o retorno dos autos à Vara do Trabalho para o prosseguimento do julgamento. Muita gente não sabe, mas março também é o mês azul, uma campanha que visa conscientizar a população sobre o câncer coloretal, um tipo de câncer que é responsável aí por 8% das mortes por câncer no mundo e que é a mais frequente no aparelho digestivo. Por isso, nós convidamos a doutora Aline Maciel, que é médica proctologista da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, para ela nos dar mais informações sobre essa doença. Doutora Aline, primeiramente, muito obrigada, viu? Seja bem-vinda aqui ao programa Justiça e Trabalho. Oi, obrigada a vocês pelo convite, por falar por um tema tão importante. Doutora, qual a importância dessa campanha Março Azul nos dias de hoje? A importância é justamente conscientizar as pessoas sobre a importância do câncer de intestino, que é um dos cânceres mais prevalentes no mundo todo, e é um câncer totalmente prevenível. A prevenção tem um papel fundamental na cura e no diagnóstico. Doutora, então você falou que existe prevenção para esse tipo de câncer, e são tumores que aparecem aonde exatamente no nosso aparelho digestivo? A campanha de prevenção do câncer do intestino é basicamente sobre o cólon, que é o intestino grosso, e o reto. E tem fatores de risco, doutora? Tem atitudes, hábitos que ajudam, contribuem para o aparecimento dessa doença? A carga genética é responsável por menos de 20% da incidência do câncer do intestino. Grande parte está relacionada ao câncer esporádico, que é causado principalmente pela predisposição pessoal e os hábitos de vida não saudáveis. No topo da lista dos hábitos de vida que contribuem para o câncer do intestino está a alimentação. Além da alimentação, a obesidade, o sedentarismo, a má qualidade de sono também contribui, o estresse. Então, basicamente, e a atividade física, como eu falei, do sedentarismo também é um fator que tem bastante influência.
E normalmente, doutora, quais são os primeiros sinais e sintomas do câncer coloretal, né? O principal e o que mais assusta é o sangramento nas fezes. Mas quando isso acontece, normalmente o câncer não está mais em fase tão inicial. Dificilmente um pólipo, com um câncer bem no início, vai ter sintomas. Por isso que a prevenção é tão importante. Outro ponto importante, outro sintoma importante é a alteração do hábito intestinal. Você passa a ter dificuldade para evacuar, sempre com aquela sensação de empachamento, ou passa a ter diarreia, né? Fezes de consistência diferente, com ritmo diferente, presença de muco, que é aquele catarro nas fezes. Esse também é um sinal de alerta. E aí é o primeiro sinal ou sintoma, algo que esteja diferente, a indicação é procurar logo um médico proctologista, doutora? A intenção é sempre procurar um médico. Na verdade, todos os médicos deveriam estar alertas para esses sintomas, independente da idade do paciente. Agora, além dos sintomas, né, o ponto fundamental da campanha do Março Azul é a prevenção, é a conscientização para a prevenção. Que aí, a partir dos 45 anos de idade, todo mundo deve fazer a sua primeira colonoscopia. Ok, doutora Aline Maciel, que é médica proctologista da Liga, muito obrigada pelas informações. Eu tenho certeza que com elas agora muitas pessoas que talvez nunca nem tivessem ouvido falar, né, sobre a doença ou sobre esses detalhes, esses sinais, esses sintomas, certamente vão ficar mais alertas quanto ao câncer de intestino, né, câncer coloretal, e é importante que no Março Azul, você está de azul aí também, né, a gente possa disseminar essas informações e assim ajudar a salvar vidas, né, doutora? Muito obrigada. Obrigada a vocês, tenham um bom dia. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui de um jeito diferente. Vamos fazer uma homenagem ao servidor Manassés Campos, que nos deixou no último dia 27 de fevereiro. Em nome dos servidores e magistrados do TRT do Rio Grande do Norte, nossa solidariedade aos amigos e familiares de Manassés. Até a próxima semana. No dia 27 de fevereiro, o TRT-RN perdeu um de seus servidores mais antigos e queridos, o jornalista Manassés da Silva Campos. Manassés tinha 61 anos, era jornalista formado pela UFRN e servidor do tribunal há mais de 30 anos. Ele atuou em diversos setores e foi responsável por implementar a TV 21, da qual foi apresentador e editor. Manassés também era compositor premiado e músico.